Eu comecei a escrever o Alto da Compadecida, eu fui visitado por um colega meu. Aí ele disse, passa no sertão. Eu disse, passo. Ele disse, tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Ele disse, e como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chicó e João Grilo. Ele disse, Chicó, rapaz, não faça isso não. Me diga uma coisa, como é que vão traduzir isso? Eu sei lá, rapaz. Aí ele disse a mim, eu só boto nome nos meus personagens, nomes que possam ser traduzidos para o inglês e para o francês. Eu gosto muito do nome Martin, porque é Martin na França e Martin nos Estados Unidos. Vocês imaginem eu botar Martin e Martin, João Grilo e Chicó. Boto nada, hein? Eu disse, olha, eu gosto muito do romance russo. Eu decoro aqueles nomes, não é? Rodion Romanovich, Raskolnikov. Eu decoro tudinho. Coitado, rapaz. Começa a preocupação. Nunca eles traduziram. Na França, João Grilo chama-se Jean Griot. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível. Uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher foi na minha casa e disse assim, eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse, então não diga. Não custa nada. Você já sabe que eu não vou gostar. A primeira coisa que ela disse foi o seguinte, ela disse, você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse, foi. Ela disse, em que dia? Eu disse, 16. Ela disse, signo de Gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de Gêmeos tem duas caras. Ela me acusou de falsidade. Aí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras eu usava essa? Aí chegou uma menina junto de mim, me pediu autógrafo. Aí eu disse, como é seu nome, minha filha? Ela disse, Ruemita. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Pois não, para Ruemita, entreguei. Atrás de Ruemita, chegou outra, eu disse, como é que você se chama? Ela disse, Rueja. Como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Eu disse, você é irmã de Ruemita? Ela disse, como foi que você adivinhou? Agora, o melhor de tudo foi que atrás de Ruemita e Rueja tinha um rapazinho e ele ouviu minha conversa com as duas, porque quando chegou na vez dele, ele deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Eu disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Eu não gosto de quem mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Uma vez um jornalista me perguntou se dos meus dois personagens mais conhecidos, se eu me identificava mais com o João Grilo. Eu disse, é nada, é com o Chicó, com aquelas mentiras dele. Eu me identifico muito mais. E astúcia eu não tenho nenhuma. Mas na minha vida não me acontece nada. Eu não sei se vocês já notaram, tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês, nesse ano agora, foi toda boa, experimente contar a um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1º de janeiro foi ótimo. No dia 2 de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Tá certo? Agora, se vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão ver que é bom de contar. Então, na minha vida não acontece nada. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? Eu gosto de contar a história, não é? Gosto de contar a história. Sou um contador de história. E eu minto. Eu confesso a vocês, eu minto por necessidade. Tá certo? Eu minto. Não é uma coisa que prejudique ninguém, não. Eu recebo muita carta. Eu não tenho tempo de responder a tudo, não. Estou com 84 anos. Não? Ainda tenho um livro para escrever, não dá tempo, não. Aí eu encontro, às vezes, com as pessoas. Recebeu minha carta? Eu digo, recebi e respondi. Mentira. Não é? Olha, quando eu encontro meus amigos, que eu digo que recebi e respondi a carta,
Ele sabe que eu estou mentindo. Eu sei que ele sabe que eu estou mentindo. Ele sabe que eu sei que ele sabe que eu estou mentindo. Mas ele é brasileiro como eu. Ele sabe que o que eu estou dizendo é o seguinte: eu não respondi não, mas eu gostaria muito de ter respondido, porque eu gosto muito de você. Um amigo meu foi passar um tempo na Suíça. Aí fez amizade lá com um casal suíço. O dono da casa disse um dia a ele, disse: Miguel, eu aniversario no sábado, vá lá em casa. Ele disse: vou fazer toda a força para chegar. O brasileiro, quando diz eu vou, vai ou não. Mas quando diz eu vou fazer toda a força para chegar, pode ser certeza que não vai, não é? Eu faço isso demais. Olha, eu vou fazer tudo para ir. Aí ele disse: eu vou fazer tudo para ir com ele. Aí não foi. Quando foi uns 5 dias depois, encontrou o amigo. O amigo disse: você não foi ao meu aniversário? Ele disse: não recebeu meu telegrama, não. O suíço disse: como é, rapaz? Você me passou um telegrama? Ele disse: passei. O suíço processou o correio. Descobriu que ele estava mentindo. E ele se mudou para a Itália. Envergonhado, ele disse: eu vou para a Itália. Num país desse eu não fico. Eu tenho uma simpatia muito grande pelos mentirosos. Eu não gosto do mentiroso que mente para prejudicar os outros, é evidente. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Como nós, escritores, ele não se sente satisfeito com o real, ele cria outro universo, não é? Eu falo sempre dessa história. Lá no Recife tem um mentiroso agora que eu estou cultivando, porque vocês vejam coisa maravilhosa. Ele disse a mim que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do estado de Pernambuco. Ele disse porque ele conseguiu fazer um mestiço de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite, à luz das velas. Maravilha, né? Não existe não, mas devia existir. Ele aí inventa, não é? Eu, normalmente, eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Eu acho que é uma falta de educação muito grande, não é? Falar mal pela frente constrange quem ouve, constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar um pouco, as pessoas dão as costas, a gente aí. Eu não gosto de viajar, o povo pensa que eu só não gosto de viajar de avião, eu não gosto de viajar de coisa nenhuma, eu sou muito caseiro. Eu só conheço 2 tipos de viagem de avião: as tediosas e as fatais. Avião é uma coisa tão ruim que a gente reza para a viagem ser tediosa. E viagem é agoreta, não é? Eu não sei se vocês já notaram isso, mas eu, quando me sento, a primeira coisa que eu olho é aquela frase horrorosa: para flutuar, use o assento da poltrona. Mas que agora? Eu não vim para cá nadar, não. Quando eu cheguei no Rio, o último avião que eu ia tomar, eu tomei. Quando eu entrei, me sentei, lá estava lá a frase de agouro: para flutuar. Aí eu tirei a vista, botei a poltrona para trás assim. Quando eu olhei para cima, sabe o que tinha escrito? Bolsa para sobreviver na selva. Eu soube que você vai daqui para a Bahia de carro e vou. Você sabe que hoje, estatisticamente, está provado que dá mais desastre de carro do que de avião. É para que me agorando, não é? Eu quero saber o seguinte: estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte: pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? Quero ver isso aí. O negócio de estatisticamente dá mais, eu quero lá saber disso. E aí não ficou satisfeito, não. Disse: mas rapaz, você vai aí no carro, nessas estradas, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse: pior é avião, para onde ele vai o buraco acompanha. Eu gosto muito de história de doido, não sei se é por identificação. Uma vez no hospício cruzaram 2 doidos, e um virou-se para o outro e disse: cadê a continência? O outro disse: continência por quê? Por que é que eu vou fazer continência para você? Ele disse: porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O outro disse: deixa de tua conversa, rapaz, tu és lá o imperador Napoleão. Quem foi que te nomeou imperador Napoleão? Ele disse: Jesus Cristo. O outro disse: eu? Eu tenho um interesse por doido danado. Eles veem as coisas de um ponto
de vista original. E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum, ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. Meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. Meu pai, quando governador, construiu um hospício. E no dia da inauguração, ele muito orgulhoso da obra que tinha feito, meu pai chegou lá, os médicos todos de branco, entraram os doidos com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. E um dos doidos estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse, olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse, eu sei, doutor, mas se eu sei assim, eles botam pedra dentro para eu carregar. E a minha cidade, no sertão da Paraíba, é bem pequenininha, Taperoá, desenrolação de quase todos os trabalhos que eu escrevo. Como toda cidade pequena do interior, nós temos lá o bêbado oficial, o doido oficial, o herege. Pois bem, o doido oficial chama-se Manuel Bento. Um dia, mais ou menos na época de outubro ou novembro, seca danada no sertão do Cariri, que é o meu, um sol de meio-dia, Manuel Bento estava diante de um muro bem comprido que tem lá, e com o vidro encostado no muro, ouvindo assim, escutando atentamente. Aí passou uma pessoa, imitou, ficou também. Daqui a pouco tinha umas 5 ou 6 pessoas, todas, como disse, realmente eu não estou ouvindo nada. Ele disse, desde manhã que está assim. Repare como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim, você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse, já foi aonde? Ela disse, a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney. Aí eu disse, não, eu nunca fui não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos não, eu nunca saí do Brasil não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras não, que nunca saiu do Brasil. Aí daqui a pouco o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse, ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse, foi. Aí eu por dentro disse, essa mulher divide a humanidade em 2 categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. Eu estou desgraçado que eu não fui. Aí ela disse para mim, outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkening. E o professor Ariano nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Volkening. Aí disse ela, agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo São de Boris Volkening. Aí eu me acovardei, eu já não tinha ido à Disney, eu disse, é mesmo. Além de não ir à Disney, não saber o que era um vídeo São Boris Volkening, era demais, eu disse, é mesmo. Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo São Boris Volkening para os comuns. Em arte não existe nada pior do que gosto médio. Mau gosto é melhor do que gosto médio. Existem gênios que têm mau gosto. Shakespeare tinha mau gosto. É um sacrilégio dizer isso, mas é verdade. Não sei se vocês se lembram. Em Romeu e Julieta tem um verso. Ele não pode ser pior, não. Repare que coisa horrorosa. Romeu diz assim, ah, meu Deus, que saudade. Eu queria ser uma mosca para pousar nos lábios de Rosalina. Pode haver coisa pior. Que imagem horrorosa, não é? Até o Tigiene queria ser uma mosca. É do mau gosto tremendo, não é? Dos 2 cegos que foram dar um passeio de bote. Eram 2 cegos. Um era muito forte, mas era cego dos 2 olhos. O outro tinha um olho bom, mas era quase paralítico. Aí um dia um convidou o outro, disse, vamos dar um passeio de bote. O outro disse, está doido, rapaz, a gente desse jeito. Ele disse, não, você que é forte, rema, e eu que tenho um olho,
eu vou ali no Leme, né? Aí ele, tá certo, então vamos. Aí no domingo saímos no bote, o forte remando. E o que tinha olho lá, quando ele já estava longe da praia, o cego forte deu uma puxada no remo, o remo escapuliu e furou o olho bom. Aí quando furou o olho bom, ele disse assim, pronto. Quando ele disse pronto, outra pessoa que tinha chegado desembarcou. Outro dia eu fui ver um espetáculo do ator cômico. Eu não dei uma risada. Ele só fazia dizer palavrão. Eu não gosto, não. Eu só gosto de obscenidade quando é dito com inteligência. Pois bem, outro dia eu fui assistir um pastoril. Daqui, nosso. O sujeito fez uma coisa ótima. Foi apresentar as pastoras. Aí disse, tá aqui 5 pastoras. Pata, Peta, Pita, Pota e Creusa. Assim eu gosto, não é? Não diz a vulgaridade e a gente... Tem um amigo francês, ele disse, Ariano, eu conheço vários povos do mundo. O povo brasileiro é o único que zomba de si mesmo. E mesmo, não é? A gente tira brincadeira até com a desgraça do Brasil. Pois bem, eu achei genial. No dia que a gente entendeu tudo, lascou tudo, aí apareceu nessas coisas que tem agora, que eu não sei bem o nome, Google. O camarada fez um verso que eu achei uma maravilha. Ele disse, a Alemanha bebe cerveja, o Brasil bebe pitu. A Alemanha toma na taça, o Brasil toma na rima. Diz que no setor estava um profeta, profetizando o futuro, o presente e o passado das pessoas. Aí chegou um camarada impertinente lá e disse, isso é charlatanismo, isso não é verdade não. Você não profetiza coisa nenhuma. Aí ele ficou irritado. Aí ele disse, não, é verdade. Isso aqui é verdade, eu profetizo. O passado, o presente e o futuro. Você quer ver eu dizer a você, onde está seu pai nesse momento agora? Aí o camarada disse, como é, rapaz? Você vai dizer onde é que está meu pai agora. Ele disse, diga, veja aí e diga onde é que está meu pai. Aí o profeta se concentrou assim. Disse, seu pai está na cidade de Pombal, tomando cerveja num bar. Aí o camarada disse, você quebrou a cara, rapaz. Meu pai já morreu há 12 anos. Aí o profeta disse, quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai está lá em Pombal. Do mesmo jeito que o povo brasileiro me entusiasma em todos esses lugares, a arte que estão distribuindo para esse povo é de 4ª categoria. E estão nivelando pelo gosto médio, atrás de mercado. Eu liguei a televisão outro dia e tive a pouca sorte. Quando eu liguei, apareceu um tal de uma banda Calypso. Olhe, eu vou dizer uma coisa, o negócio era o seguinte, se você quiser me conquistar, você tem que suar. Se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. O Chimbinha é um guitarrista genial. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou um escritor brasileiro. Meu material de trabalho é a língua portuguesa. Então, se você gasta um adjetivo genial, se você gasta com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Ao mesmo tempo que são musicalmente interessantes, eles têm uma coisa, isso foi o que mais me insultou, eles têm uma coisa super brega, que é a cara do Brasil. Tá bom. Aí, meu neto chegou junto de mim, meu neto mais velho, vovô, você não perca tempo falando mal da banda Calypso, não, porque tem coisa muito pior. Quer que eu lhe mostre? Não, desde mim, tá, imagina, pior do que isso, eu sei lá se isso é contagioso, pode pegar. Não é? Ele pegou a guitarra assim para me mostrar. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Modelos atômicos. Rutherford, bó. Aí, veja que coisa imaginosa. Toda a parede espera um prego.
Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, bom. Rutherford. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, bom. Agora me diga, isso tem jeito de inglês? Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Não é? Mas, embora isso é lá língua, Deus me livre. Graças a Deus eu nasci num país que fala português. Eu tenho um amigo espanhol que ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário, português é mais bonito. Aí ele disse para mim, português é espanhol sem ossos. Aí eu disse a ele, você deixa de conversa, que espanhol é uma língua que tem sílaba demais nas palavras e palavras demais nas frases. E repare se não é mesmo. Oh, repare, em português, manhã, em espanhol, manhã, não. Tem mais você. Né? Desespero, desesperação. Aí eu disse para ele, eu zonando com ele, eu digo, sabe como é aquele vestido que as mulheres usam aqui, tomara que caia, né? Eu disse, em espanhol é Plaza Dios que venga barro. Aquele insulto grande é hijo de una muchacha que se ha olvidado de los consejos de su madre. Agora houve mais uma reforma aí, estou dando na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito. Olha, eu já passei por 4 reformas. 4 reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma reforma no século XVIII. E pronto, acabou, não faz mais. Eu só já passei por 4. E eu até aceitei, eu era professor de português, era forçado a aceitar. Até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia, estava meu nome escrito lá, com C cedilha. Fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da reforma, Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse, rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com C cedilha. Eu digo, quem decidiu isso? Os índios não tinham nem língua escrita, como é que você sabe? Que quando ele disse Suassuna era com C cedilha e não com 2 S. Não, não senhor, meu nome é um patrimônio, estava o meu nome e o do meu pai. Todos 2 lá com C cedilha. Suassuna com C cedilha parece marca de cobra. Não parece. Né? Jararaca, Cascavel, Suassuna. Vai gente na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso, da peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, aperrear ninguém, para converter ninguém a coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa um. Outro dia chegou, repare que sujeito inconveniente. Ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse, eu soube que você está escrevendo um livro, uma coisa muito espantosa. Eu, um escritor. Eu digo, estou. Aí ele disse, rapaz, isso está ultrapassado. Eu digo, ultrapassado por quê? Ele disse, porque o computador... Eu digo, olha, pode estar ultrapassado, mas enquanto existir gente como eu gosto de ler, e gosto de ler livro. E eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando com o computador na cama, não, porque não dá. É muito inconveniente, não é verdade? Até advogado eu já fui. Que me perdoe se tiver aqui alguém que é advogado ou que tem vocação para direito. Não leve a mal o que eu vou dizer, não. Eu estou falando do problema pessoal. No meu tempo, não havia essas opções que tem hoje, não. No meu tempo só tinha 3 opções. Medicina, direito e engenharia. Quem era bom em conta de somar, ia ser engenheiro. Não é o meu caso.
Eu faço uma conta, somar 4 vezes, dá 4 resultados errados. Cada um diferente do outro. Quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico. Não gosto. E quem não dava para nada ia fazer direito. Meu caso. Eu não me dou bem com o telefone, não. Eu não falo nem do celular, que esse para mim é uma praga. Aí um dia, eu estava no escritório, por acaso eu estava perto do telefone. O telefone tocou, eu atendi. O homem disse logo, quem fala? Aí eu disse, Ariano Suassuna. Ele disse, desculpe, não é para ir não. Aí eu disse, meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo. Fiquei com aquilo, aí toca o telefone, eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo Guimarães. Ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou o doutor Murilo, não. Ele disse, por que aqui diz que é? Eu digo, porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí ele disse, vai chamar Murilo. Eu disse, doutor Murilo não está, não. Ele disse, ele demora. Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou. As minhas roupas são costuradas por Edith Minervina de Lima. E quando eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letras, eu recebi um telefonema do alfaiate exclusivo da academia, mas eu queria me manter fiel àquele propósito que eu tinha tomado de fazer minhas roupas com uma costureira popular. Eu não vou dizer que eu era o mais bonito que tinha lá no dia que eu tomei posse, porque na academia só tem gente feia. Quando faltava 1 mês ou 2 para a minha posse, me telefonou uma figura, falando no sotaque desagradável. Alô, é a sua senhora? Eu disse, aqui é o Francesco, o alfaiate exclusivo da academia. E eu estou te telefonando para tu me mandar as tuas medidas. Vou ter que fazer o teu fardão. Está falando aí o meu, quem vai fazer é Edith. Tá certo? Outro dia eu fui dar uma aula no colégio, cheguei lá, estava uma faixa. No dia do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Suassuna. Eu disse, tira a faixa, senão eu não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. Na minha terra, show é uma interjeição de espantar galinha. Tá certo? O cômico é uma arte do feio, do desarmonioso. A caricatura é uma arte do cômico, porque é uma arte do feio. Tanto que é muito difícil caricaturar uma mulher bonita. Agora eu, coitado, eu já fui caricaturado de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Eu tenho uma coleção de caricatura em casa. E uma vez, inclusive, eu passei por uma decepção danada. Eu estava dando aula no curso de arquitetura. Aí um aluno me fez uma caricatura minha. E ficou muito boa. Quando terminou a aula, ele me deu. Aí eu levei para casa. Cheguei lá e disse, olha, o meu aluno hoje fez essa caricatura minha. Veja como está boa. Aí eu tenho uma filha que é carne de pescoço, Isabel. Aí ela pegou assim, papai, isso não é uma caricatura não, é um retrato. Matisse, o grande pintor francês, Matisse, uma vez fez uma exposição, e quando ele chegou lá, ele era muito engraçado assim. Quando ele chegou, estava um homem rindo diante de um quadro que representava uma mulher que ele tinha pintado, e o homem às gargalhadas. Aí ele disse, por que é que o senhor está rindo? Ele disse, porque essa mulher está com a barriga verde. Ele disse, meu senhor, isso não é uma mulher não, isso é um quadro. Na verdade, isso é uma coisa lógica. Goethe dizia uma frase que eu acho genial. Ele dizia, um pintor que pintasse um cachorro igual aos cachorros que existem, não teria feito um quadro não, teria conseguido somente um cachorro a mais. Essa aqui são fotografias de outra querida amiga minha, que é uma grande fotógrafa também, Ana Mariani. O preconceito contra a cultura popular é tão grande que quando ela publicou um livro sobre essas casas populares, um crítico brasileiro disse que os mestres de obra do Nordeste provavelmente tinham que ter conhecido Volpe e Mondrian. Vocês imaginem o mestre de obra nosso conhecer Volpe e Mondrian. Aí eu, por brincadeira, disse ele, olha, você aqui, você pode até assistir, mas você não vai perguntar isso não, porque ele pensa que você está dizendo alguma pornografia, você é capaz de morrer. Você recebeu alguma influência de Mondrian, mas o quê? Não entende o que é? O maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, o século de Kant, era Matias Aires.
Quem foi que já ouviu falar dele aqui, na universidade? Somente um estudante levantou a mão. Eu disse, vocês estão vendo? Matias Aires, o maior pensador de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista. E vocês todos já ouviram falar em Kant aqui. E falar em Matias Aires, só aquele companheiro aí. Aí eu virei para ele e disse, me diga uma coisa, você aí, você leu algum livro de Matias Aires ou ouviu falar dele numa aula? Ele disse, não, senhor, é porque eu moro numa rua que tem o nome dele. Tá certo? A gente ri porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é muito ruim, não é?